Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Jornal das 5, com a jornalista Vanessa Cruz. O Secretariado Nacional da UGT chumbou a versão mais recente do pacote laboral negociado com o Governo e os patrões. O regresso do banco de horas individual e o alargamento da duração dos contratos a termo estão entre os pontos que impedem um acordo tripartido. Ao fim de 53 encontros e apesar dos progressos e aproximações alcançadas, sobretudo nas últimas reuniões, a UGT acaba por decidir rejeitar estas alterações ao Código de Trabalho. À Rádio Observador, na última hora, o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública, José Abraão, explica que tem de haver evolução em vários pontos. Seja o banco de horas, seja a jornada contínua, seja a questão dos despedimentos, da contratação coletiva, da greve, continuamos a pensar que tem que haver aqui evolução. Não é? A negociação coletiva é fundamental. A questão do banco de horas não pode ficar dependente de um acordo celebrado entre o trabalhador e o empregador, já que o trabalhador é a parte mais fraca. E, portanto, a negociação coletiva tem aqui espaço de manobra para poder avançar e salvaguardar os interesses dos trabalhadores. José Abraão, que é vice-presidente da UGT, explica que a aproximação negocial continua a ser insuficiente e que a proposta não permite alcançar, nesta altura, um consenso. Ainda assim, não quer abandonar a mesa de negociações. A negociação só termina quando uma das partes diz que terminou. A UGT não diz que terminou, apenas recusa esta proposta. Não abandonaremos nunca a mesa das negociações sem que nos digam que não se pode avançar mais. José Abraão, entrevistado pelo jornalista Miguel Videira na Rádio Observador. A UGT mantém a disponibilidade para continuar a negociar, mas a Ministra do Trabalho tinha já avisado que esta versão era a definitiva. Exatamente. Da última vez que falou, a Ministra do Trabalho, no fundo, vai deixar no ar a hipótese de enviar esta proposta para o Parlamento, Vanessa. Sim, vamos escutar essas declarações de Maria do Rosário Palma Ramalho na última segunda-feira. Foi nesse dia o último encontro com a UGT e as confederações patronais. Declarações feitas na segunda-feira pela Ministra do Trabalho. Hoje, a Rádio Observador contactou o Ministério. A fonte oficial diz que o Governo não tem nenhum comentário a fazer enquanto não receber comunicação oficial da UGT. E os partidos começaram, entretanto, a reagir. Na Assembleia da República, o Chega impõe condições para aprovar o pacote laboral. André Ventura foi o primeiro representante partidário a reagir a esta posição da UGT e João Lourenço, em direto do Parlamento, são 5 as exigências que faz para dar a mão a PSD e CDS neste dossiê. Precisamente, Vanessa, uma mão cheia de exigências que André Ventura deixa ao Governo, vai desde a revisão das licenças de maternidade e de paternidade e também da remuneração dos trabalhos por turnos. André Ventura diz que o fundamental é assegurar uma legislação laboral flexível, mas não selvagem. Na condição de não prejudicar as mães trabalhadoras, na condição de não ser um convite e um incentivo a despedimentos de forma discricionária, e se o Governo estiver aberto por isso, na condição de não prejudicar as mães trabalhadoras, na condição de não ser um convite e um incentivo a despedimentos de forma discricionária, e se o Governo estiver aberto por isso, à revisão do regime de despedimentos que ele próprio imaginou e que estão errados, se o Governo estiver disposto a rever as questões de licença de maternidade e de licença de paternidade, se o Governo estiver disponível para rever as questões relacionadas com a remuneração do trabalho por turnos e do trabalho de horas extraordinárias e à condição, provavelmente, englobante destas todas, que é o de garantir que temos uma legislação do trabalho flexível, mas não uma legislação do trabalho selvagem, nós temos condições, apesar do falhanço das negociações, de ter a legislação aprovada no Parlamento.
Para além do Chega, falou também o Partido Socialista, a Iniciativa Liberal e o Partido Comunista Português. Do lado dos socialistas, houve Miguel Cabrita a referir que o PS está disponível para negociar estas leis laborais, mas não com este pacote proposto pelo governo de Luís Montenegro. Marina Leitão desafiou o Executivo a lançar as propostas atuais no Parlamento e já o PCP, através do deputado Alfredo Maia, reforçou que o governo já devia ter retirado esta proposta há muito tempo. Reações recolhidas no Parlamento pelo jornalista do Observador João Lourenço. Mas para já temos de esperar para perceber se o Governo envia ou não já as propostas para o Parlamento. O Ministério do Trabalho, em resposta ao Observador esta tarde, disse que para já não vai dizer nada, está à espera ainda da comunicação oficial da UGT. E, entretanto, Vanessa Cruz, o que dizem as confederações patronais? Pelos patrões, Armindo Monteiro, da CIP, não fica surpreendido com a recusa da UGT. Esta negociação transformou-se numa encenação, num jogo político partidário, em algo que não tem a ver com o trabalho e com as empresas e com salários e com emprego. Desafio qualquer um que diga onde está um ponto que aumente a precariedade, que é aquilo que temos ouvido falar, que torne livre o despedimento, que diminua os direitos de parentalidade e que diminua o direito à greve. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal em declarações à RTP. E a CGTP, que saiu das negociações e afirmou várias vezes que era preciso rasgar este acordo e não entrou nestas negociações, voltou hoje a deixar um apelo. Que as alterações à legislação laboral sejam rejeitadas. O secretário-geral Tiago Oliveira diz que todos devem assumir responsabilidades. Da parte da CGTP, a CGTP irá se responsabilizar pelo caminho que seguiu também, mas sairá deste processo de cabeça bem erguida, porque em momento algum fragilizamos ou procuramos não responder àquilo que foram os objetivos que os trabalhadores colocaram. Reação de Tiago Oliveira, da CGTP, num registro da agência Lusa. O Chega vai substituir ainda hoje alguns dos candidatos do partido a órgãos externos do Parlamento. E porquê? Por incompatibilidade com o Estatuto dos Deputados. O caso mais relevante em termos de incompatibilidade é o da deputada do Chega, Idalina Durães, que é também vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais no Parlamento. Foi indicada para o Conselho Superior da Magistratura. Ora, é um órgão que tem competências executivas. Problemas também nos nomes escolhidos para o Conselho de Opinião da RTP. Patrícia Carvalho, Jorge Galveias e Bernardo Peçanha são deputados do Chega. E há também incompatibilidade, Ricardo, nas escolhas para os tribunais administrativos e fiscais. Entretanto, Vanessa Cruz, já a sentença do caso que envolve o ex-dirigente do Chega, Nuno Pardal Ribeiro, que estava acusado do crime de recurso à prostituição infantil. Qual foi o verdito? Foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão por 2 crimes, um consumado, outro na forma tentada, mas a pena aplicada pelo Tribunal de Cascais fica suspensa mediante o pagamento de uma indemnização de 1.200 euros. O Observador confirmou a notícia que foi avançada pelo Expresso. E o que levou o Tribunal a decretar pena suspensa? A juíza Inês Branco entende que os crimes são graves, mas que não ficou demonstrado que o arguido soubesse que a vítima tinha 15 anos na altura dos factos, embora pudesse saber que não teria mais do que 16 ou 17 anos. Havia outro arguido neste caso? Havia sim, também foi condenado, Ricardo, e também a pena suspensa, neste caso 1 ano e meio de prisão. Estamos a falar de Carlos Conde de Almeida. Entretanto, o advogado da família da vítima, Ismael Gaspar, revelou que não vai recorrer da sentença quando este caso foi revelado. Nuno Pardal Ribeiro era deputado municipal do Chega e vice-presidente da Distrital de Lisboa. Acabou por se demitir de todas as funções. E noutro ponto da atualidade, ficamos hoje a saber que Francisco Assis vai deixar o Secretariado Nacional do Partido Socialista. 9 meses depois de ter sido eleito, o eurodeputado Francisco Assis anuncia que comunicou ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que não está disponível para continuar na direção do partido. Numa publicação no Facebook, o socialista alega falta de tempo para desempenhar funções de natureza executiva no âmbito partidário. De resto, também já tinha sinalizado isso mesmo em entrevista ao Observador no Congresso do PS no final de março. Eu tenho uma grande dificuldade em participar muito ativamente na vida política em Portugal por uma razão muito simples, é que eu vivo entre Bruxelas, Estrasburgo e Amarante.
Isso, num país onde quase tudo se passa ainda muito em Lisboa, penaliza-me um pouco desse ponto de vista. E por isso, já disse ao Dr. José Luís Carneiro, pela minha parte, não faço questão nenhuma de continuar a desempenhar funções no Secretariado Nacional do PS. E, sobretudo, e aí sim que estou totalmente indisponível para desempenhar qualquer função da natureza executiva no Secretariado Nacional do Partido Socialista. Isto é, eu até aqui tive a responsabilidade pelas relações internacionais, e isso já disse que não voltarei a ter, nem essa nem outra qualquer. Francisco Assis quer concentrar-se nas responsabilidades que tem no Parlamento Europeu e frisa na publicação que fez hoje nas redes sociais a proximidade que tem com o atual líder do PS. Diz que José Luís Carneiro é um velho e grande amigo. Importa também atualizar a informação relativa à guerra no Médio Oriente. O primeiro-ministro de Israel quer agora avançar com negociações diretas com o Líbano. E o mais rapidamente possível. Benjamin Netanyahu revela numa declaração que, à luz dos repetidos apelos do Líbano para encetar negociações diretas com Israel, instruiu ele próprio, o primeiro-ministro, o Conselho de Ministros para dar início a essas negociações diretas, tudo para visar o desarmamento do Hezbollah, grupo extremista libanês, e também para estabelecer relações pacíficas entre Israel e o Líbano. Netanyahu valoriza o apelo que foi feito hoje pelo primeiro-ministro libanês para desmilitarizar Beirute. Logo depois desta declaração ter sido revelada, sirenes soaram perto da fronteira. Mas pouco antes desta declaração, o primeiro-ministro israelita tinha deixado um aviso. Dizia que os ataques contra o Hezbollah iriam acontecer, e citamos, sempre que necessário. Com Benjamin Netanyahu a sublinhar que é um imperativo até haver total segurança da população que vive no norte do país. Também já tinha dito que o acordo de cessar-fogo dos Estados Unidos com o Irão não inclui o Líbano, e de resto o embaixador de Israel em Portugal sublinha a mesma ideia à Rádio Observador. Nós não atacamos Líbano, nós atacamos a organização terrorista do Hezbollah. Quando as pessoas pensam que há ligação, a verdade é que eles pensam que o governo do Líbano é o Irão e não o governo do Líbano atual. Nós queremos que o Líbano vai ser controlado pelo povo libanês e não para a ditadura do Irão. Oren Rosenblatt, embaixador de Israel em Portugal, sendo que, entretanto, o Líbano avançou que iria dar a entrada de uma queixa na Organização das Nações Unidas contra a intensificação dos ataques por parte de Israel. Entretanto, o Irão diz que só vai autorizar a passagem de 15 navios por dia no Estreito de Hormuz. É isso que diz uma fonte do regime iraniano à agência TASS, agência russa. Para ser uma ideia, antes da guerra havia 135 travessias diárias. Nas últimas 24 horas, as primeiras deste frágil acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão, apenas um petroleiro não iraniano atravessou o Estreito de Hormuz. É uma informação da agência Reuters. A passagem voltou a ser encerrada ontem por Teherão, na sequência dos ataques israelitas contra o Líbano. E o preço do barril de petróleo logo ontem começou a mexer com estes desenvolvimentos. Como está a cotação agora, Vanessa? Olha, agora está nos $95 por barril, o barril de Brent em Londres, que serve de referência para Portugal, sendo que hoje já esteve muito próximo dos $100. O petróleo que é negociado nos Estados Unidos já ultrapassou mesmo essa barreira. E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 9 de abril. É oficial, Portugal vai ter um árbitro no Mundial em junho. João Pinheiro foi o único português escolhido para apitar a maior competição do futebol, que acontece nos Estados Unidos. O antigo árbitro internacional Pedro Henriques, comentador da Rádio Observador, lembra que a Europa leva entre 10 a 13 árbitros europeus para o Mundial de Futebol e um deles é português e isso é, diz Pedro Henriques, ótimo. Ter um é sempre excelente. Raros são os países que conseguem duplicar. Às vezes a Inglaterra consegue fazer isso, a Espanha já o fez, a Alemanha, portanto ainda não fui ver a lista final, portanto neste momento, aliás, fomos apanhados na boa surpresa, estava aqui a fazer uma gravação para a Rádio Observador e a boa surpresa de sairmos aquilo que no fundo já pensámos que podia ser o concretizar daquilo que nós pensámos que podia acontecer, mas pronto, o João Pinheiro está lá, isso é que é o mais importante. É a primeira nomeação de João Pinheiro para um Mundial, é o 10º árbitro português a ser nomeado para a maior prova de seleções organizada pela FIFA. Estamos no segundo e último dia. Hoje Rosalía volta a subir ao palco da Mel Arena em Lisboa. A pergunta é, será que esta convidada especial também vai hoje?
Carminho apareceu? Carminho apareceu ontem e a Judite França, estiveste lá, foi dos melhores momentos da noite, imagino. Foi um momento muito emotivo, as duas vozes casam lindamente e se não se... É evidente que isso apercebe-se na música, no original, mas depois em palco percebe-se que as duas personas também casam muito bem. E esta canção que casou Carminho e também Rosalía chama-se Memória, foi escrita pela fadista portuguesa. Agora vamos ver se hoje também aparece neste segundo concerto. Exatamente, hoje é o segundo concerto. Vamos ver se Carminho também dá um ar de sua graça neste concerto de Rosalía no Mel Arena. 2 concertos esgotados que mobilizaram milhares de pessoas. Ainda te lembras de